Procotista está de volta, mas por tempo muito limitado. E se você pretende aproveitar para financiar o seu imóvel com a melhor taxa de juros disponível no Brasil, fora do Minha Casa Minha Vida, assista esse vídeo até o final e aproveita para deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu trago todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, primeiro ponto é a limitação dos recursos do FGTS que foram disponibilizados para o programa Procotista. Apenas 3,3 bilhões de reais, que pode parecer muito dinheiro, mas de fato é bastante pouco quando a gente fala do mercado imobiliário nacional. No ano passado, por exemplo, que nós tínhamos essa mesma quantidade de recursos, ele acabou em apenas 4 meses. E esse ano não deve ser muito diferente disso, mesmo com essas restrições que eu vou falar ao longo desse vídeo. Mas o mais importante é que existe uma alternativa com valores muito mais elevados e as condições, na parte de taxa de juros que são as mesmas. E para mostrar quais são as regras atuais na Caixa Econômica Federal, vamos ao simulador deles. Como eu já mostrei em vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição. Esse aqui é o simulador de financiamento da Caixa. Então eu vou considerar aqui um imóvel residencial, construção, importante que o Procotista é somente para imóvel residencial, e aqui entra a primeira regra, construção ou imóvel novo. Por que construção pode? Porque quando você constrói uma casa, obviamente que ele é um imóvel novo. Então vou simular aqui o valor máximo de R$500 mil, que é o limite máximo do programa Procotista na Caixa. Mas a outra instituição financeira que eu vou falar para vocês aceita imóveis com valores bastante superiores. Então vale a pena continuar comigo aqui. Passando aqui para a próxima parte, nós temos que a renda bruta familiar, R$40 mil eu coloquei aqui para mostrar para vocês que o Procotista aceita qualquer renda, diferente do programa Minha Casa Minha Vida, que é para pessoas com renda de até 12 mil. Então aqui estou simulando uma pessoa que tem uma renda de R$40 mil, que nasceu aqui no mesmo dia que eu, tem 35 anos, quase 36, e aqui tem um requisito importante, que precisa necessariamente ter 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, e além disso, é preciso que essa pessoa tenha ou um contrato ativo, ou seja, tenha a carteira assinada agora, ou tenha no seu saldo pelo menos 10% do valor do imóvel, tá? Então essas são as regras importantes aqui, até para você poder participar do programa. E aqui já vai aparecer a opção do Procotista e a gente vai para a condição. E aqui a gente tem mais uma restrição, que é a cota máxima de financiamento, que baixou de 80% que nós tínhamos anteriormente para 60%. Logo, você precisará dar uma entrada de 40%. Isso por si só já inviabiliza financiamento de muitas pessoas. Mas calma que tem uma alternativa, não para construção, mas sim para imóveis novos. Então, se você pretende comprar um imóvel novo e não tem 40% para dar de entrada, segue aqui comigo que eu já vou mostrar. Então a gente tem sistema saque, sistema price, não muda nada, e aqui a taxa de juros de apenas 8,66% ao ano, taxa nominal, juros efetivos de 9,01%, e aqui a gente consegue ver qual será o custo efetivo total desse financiamento para uma pessoa com o meu perfil. Então ele ficaria em 9,99%. Esse daqui, considerando o seguro habitação caixa, que é, nessa simulação, o segundo mais barato. Agora vamos ver lá nessa outra opção aqui. Nessa outra opção ficaria 9,98. É uma diferença bem pequena, até porque a variação aqui na prestação não dá nem R$2, dá R$1,50 mais ou menos. Então esse daqui seria o custo efetivo total, que é menor do que o custo efetivo total que nós temos na faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, que eu já mostrei em vídeos anteriores aqui do canal, e a gente está falando de um custo efetivo total ali na faixa de 11,5%, 11%, dependendo da sua idade, se você for um pouco mais velho, pode chegar até 12%, 13%. Aqui, no Procotista, você tem uma taxa literalmente mais baixa, até mesmo no custo efetivo total. No Minha Casa Minha Vida, a taxa nominal, que seria essa daqui de 8,66%, começa com 10%. Então, por isso que o Procotista é a melhor opção de financiamento para imóvel novo disponível no mercado hoje, se você não se enquadra na faixa 3 ou menos
do Minha Casa Minha Vida. Na faixa 4, ele perde de lavada aqui, exceto por essa questão da entrada aqui, que pode ser solucionada quando a gente muda. Mas antes de eu mostrar para vocês qual é essa instituição financeira, eu quero convidar vocês a conhecerem a nossa consultoria imobiliária independente. Hoje nós ajudamos você em todas as fases do processo para aquisição e financiamento do seu imóvel. Seja ele um imóvel novo, um imóvel usado, um imóvel para construção ou até mesmo um imóvel de leilão. Nós te ajudamos em todas as fases que envolvem o processo de aquisição desse imóvel, desde o planejamento, passando pela análise desse imóvel, para entender quais documentos são necessários, se a documentação que você tem desse imóvel é suficiente para o processo, até as orientações extremamente importantes para que você consiga a aprovação do seu financiamento lá na frente. E o mais importante, tudo isso de maneira totalmente independente, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário. Para conhecer mais sobre a nossa consultoria imobiliária independente, fale com a gente através dos contatos que estão no meu perfil, aqui no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo. O Banco do Brasil tem condições específicas para o programa Pró-Cotista, ele também tem isso, assim como a Caixa, mas como a gente pode ver aqui, ela é muito melhor. Por quê? O valor do imóvel novo ou usado pode ser de até 2,250 milhões, que é a mesma variação que a gente está tendo no SBPE hoje. Então a gente está falando também para imóvel usado, diferente da Caixa, que só aceita para imóvel novo. A gente tem uma taxa de juros de 9% ao ano, que é parecida com aquela lá que a gente está falando, um prazo de até 420 meses, que é a mesma situação, e diferente lá da Caixa, o imóvel novo tem uma entrada de 20%, logo financia 80%, mas para imóvel usado ele está limitado aqui a 50%, com renda familiar de até R$12 mil. Isso no imóvel usado, tá? No imóvel novo não tem essa limitação, tem um pontinho aqui que dá essa separada aqui nessas frases para não gerar confusão, tá? Tem composição de renda também, você pode compor renda para conseguir esse financiamento com outras pessoas, seu marido, seu irmão, seu primo, seu pai, sua mãe. Lembrando que quando você coloca uma pessoa mais velha, o seu financiamento acaba ficando mais caro por conta do seguro por morte e invalidez permanente. E para a gente confirmar aqui, estou no site do Banco do Brasil, falando que o cliente precisa ter 36 meses, 3 anos ou mais de contribuição no FGTS, consecutivos ou não, isso também é uma informação importante. Você pode ter trabalhado 1 ano numa empresa, 2 anos na outra empresa e não tem problema nenhum. Ou que possuam conta ativa, esse também é um requisito que eu acabei de falar, ou saldo do FGTS superior a 10% do valor da avaliação do imóvel. Então, se você está falando de um imóvel de 1 milhão, você precisa ter 100 mil. Se é um imóvel de 500 mil, você precisa ter 50 mil lá no seu FGTS. E também aqui falando dos 2,25 milhões, prazo, e aqui a questão da entrada. Então aqui também reforçando que a renda máxima não poderá ultrapassar R$12 mil para imóveis usados. Taxa de juros, falando aqui, taxa efetiva de 9%, que é a mesma coisa que a gente tem na Caixa, processo 100% digital, e aqui falando sobre o FGTS que pode ser utilizado para abater parcelas ou amortizar o saldo devedor. Então, se você fez aquilo que eu orientei meses atrás no vídeo aqui do canal, deixou tudo organizado para adquirir o seu imóvel agora, provavelmente você não vai ter problema, porque o seu processo deve demorar 1, 2 meses no máximo. Eu acredito que sim, que a gente deva ter recursos do Pró-Cotista ao longo desse período. Agora, se você não fez isso, corra, porque os recursos são muito limitados, como eu já disse, e no ano passado duraram 4 meses, esse ano pode ser que demore mais, pode ser que demore menos, a gente nunca sabe o que acontece com o Pró-Cotista, ele pode sumir a qualquer momento. Então, corra e adquira seu imóvel com a melhor condição de financiamento disponível fora do programa Minha Casa Minha Vida. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês do vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.